diferente quando você está com um passageiro bigodudo. Então você tem que ter uma direção totalmente mais preventiva do que você está habituado hoje em dia. Lombadas, passa bem devagarzinho, certo? Evite sons muito altos. Algumas músicas também podem estressar o animal, tá? Alguns estilos de música. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Mariana Perini, sou nutricionista e comportamentalista. E hoje aqui no canal Mais Pet, a dica de saúde de hoje vai ser: você vai viajar e você tem gatos? E agora? Eu levo os meus gatos? Eu deixo os meus gatos? O que eu faço? Deixo no hotel? A gente vai conversar hoje sobre as dicas de viagem com o seu gato. O que fazer se você for viajar? Vamos lá comigo? Antes de mais nada, quero que você curta aqui a página, compartilhe com as pessoas viajantes do seu convívio, né, que tem gatinhos. Além disso, comenta aqui embaixo. Você já passou por uma experiência dessa? Já comenta e compartilhe o seu momento de viagem com o seu gato. Então eu vou contar a minha história, né? Eu tenho 2 gatinhos aqui em casa. Hoje eles não querem aparecer porque eles estão muito tímidos. E foi a primeira viagem deles para São Paulo. Eu moro a 2h30 de São Paulo. E eu fui passar na casa dos meus pais no Ano Novo, porque eu não queria deixar muito tempo eles aqui sozinhos. Por quê? Eles, primeiro, iam ficar mais de uma semana sozinhos sem a minha presença. Segundo, eles iam ouvir pela primeira vez na vida o som do quê? Dos fogos de artifício. Apesar de que estão reduzindo, né, a utilização desses artifícios, mas ainda utilizam. É um fogo de artifício menos sonoro, mas ainda assim é muito alto para os nossos animais. Então, eles vão sofrer muito estresse. Só que, então vamos para balancinho. Tem muito estresse aqui. Tá pesado. Só que eu acabei, acho que com a minha maquiagem agora, mas tudo bem. Só que, o que acontece? Tem o estresse do quê? Da viagem. Ixi, a balancinha tá começando a ficar pesada dos dois lados. E agora? Eu posso contratar uma cat sitter para ficar aqui na minha casa com eles, ou eu posso levar num hotel. Qual que é o problema nessa situação minha? O problema é, antes eu faço viagens recorrentes e deixo alguém cuidando deles. Amigos, até mesmo familiares que conhecem os gatos. O que acontece? Teve uma vez que eu viajei uma semana, fiquei fora, e os gatos começaram a parar de se alimentar. Olha só que interessante. Então eles têm um vínculo muito grande comigo e sem a minha presença eles diminuíram a alimentação. E aí, mesmo eles conhecendo quem estava aqui, mesmo eles tendo uma afinidade, uma interação social, eles tiveram uma o quê? Depressão. Tá? Isso acontece mesmo quando os animais eles são muito ligados aos seus donos e os animais eles têm alterações comportamentais e nutricionais com a ausência do tutor. Por isso foi a decisão maior, principal, que eu levei eles comigo. Não contratei cat sitter, não levei no hotel, porque no hotel são cheiros diferentes, é um ambiente totalmente diferente para o seu gato. Tem outros animais, tem outros cães, tem barulhos e os meus animais não estão acostumados com tantos barulhos, além de ser um custo um pouquinho alto para mim agora. A cat sitter seria também um ponto positivo, porém, como eles têm essa questão da alimentação, eu preferi levá-los comigo para São Paulo. Então nós fizemos essa viagem, assim como vocês vão ver agora nesses vídeos. Eles se estressaram um pouco, sim, durante a viagem. O que eu fiz? Eu passei uma feromonioterapia, né? O estudo dos feromônios chama feromonioterapia, é a terapia de feromônios. Então eu passei um feromônio em spray no meu carro para eles ficarem mais tranquilizados e adaptados com aquele cheiro no meu carro, certo?
Os feromônios, eles são trabalhados e utilizados hoje em ambientes estressantes, em situações estressoras. Por quê? Para tentar fazer com que o gato se tranquilize, se adapte melhor naquele ambiente e se sinta seguro o suficiente para ficar relaxado. Esses feromônios, eles são sintéticos, tá? Produzidos de uma forma proveniente de um feromônio natural. Então, esses feromônios, eles são de origem do animal, tá? E o que aconteceu? Coloquei, então, de meia hora a 1 hora antes, tá? Da viagem. Já equipei todo o meu carro, já preparei tudo. Eu enfiei eles na caixa de transporte. O que eu fiz durante a semana? Mostrei para eles um som de fogos de artifício, uma caixinha de som, tá? É diferente, claro que é diferente, mas eles se acostumam de como que é o som, tá? Isso é importante. Além disso, levei um difusor de feromônio sintético e um difusor de aroma também. A aromaterapia pode ajudar juntamente com a feromonioterapia. Você tem que saber lidar com esses tipos de terapias. Eu faço todo dia um treinamento com os meus gatos. Então eu chamo eles, dou um petisquinho, um agrado. Eu mostro para eles onde eu quero que eles vão. Aí eles vão, faço um agrado. Com a caixinha de transporte não é diferente, é a mesma coisa. Quando eu comecei a treiná-los, o que eu fazia? Alimentava toda vez alguém na caixinha de transporte. Na época eu tinha 2 caixinhas, hoje eu já tenho uma caixa maior para os 2. E ela é bem grande, cabe mais uns 3 gatos lá dentro. Brincadeira, sou exagerada. Mas pelo menos cabe mais um gato lá dentro. Eles começaram a entrar e sair dessa caixa, utilizar essa caixa a mais. Hoje eles entram, eles brincam na caixa, então eu só faço tuc na caixa, só cutuco a caixa e eles entram. Faço um carinho, dou um petisquinho, eles entram tranquilamente. Coloquei eles no carro, eles vieram miando um pouquinho, teve alguns comportamentos de estresse dentro do carro, coloquei uma musiquinha mais tranquila e fui viajando. Você não vai dirigir, né? Você tem que ter uma direção sempre segura para o animal. Então, desviar de buraco é importante para não balançar o carro, né? Não fazer curvas muito acentuadas, fazer curvas mais leves. Então, toda a sua condução, desde comportamental até na direção, é diferente quando você está com um passageiro bigodudo, tá? Então, você tem que ter uma direção totalmente mais preventiva do que você está habituado hoje em dia. Lombadas, passa bem devagarzinho, certo? Evite sons muito altos. Algumas músicas também podem estressar o animal, tá? Alguns estilos de música. Geralmente eu uso música clássica, uma música pop também com uma batidinha mais leve, você pode usar também. Chegando lá em São Paulo, preparei toda a casa lá, telei tudo e deixei eles numa área que era o meu quarto, tinha janela e tinha uma varanda. Então é importante você também colocar utensílios nesse novo lugar que você vai mudar. Já tinha uma feromônio e já tinha um aroma lá dentro, 24 horas antes você coloca. Eles saíram um pouquinho assanhados, mas eles saíram tranquilos. Eles ficaram conhecendo o local. Eu vim, chamei eles, fiz carinho, brinquei e eles exploraram tudo. Depois de uma meia hora, estavam lá tranquilos, foram até na minha rede, eu tinha uma rede lá na varanda, foram até na minha rede, você acredita? Mari, eu vou viajar para outro estado, o que eu faço com o meu gato? Aí é uma outra situação, aí você vai ter que contratar ou uma cat sitter qualificada para isso, pelo menos para ela passar 2 vezes por dia na sua casa, seria o ideal, né? A longas durações, então por exemplo, se eu passar 1 semana, 2 semanas, é importante que o gato tenha mais visitas ao longo do dia, em vez de uma só. No hotel eu não recomendo. Depende da personalidade do gato. Existem 5 personalidades hoje do gato. Isso quem vai te dizer é o comportamentalista. Tá? Alguns veterinários não sabem identificar personalidade de gato, porque é algo muito difícil.
Você tem que entender de comportamento do gato e do seu gato. Você tem que fazer várias mensurações para entender a personalidade daquele animal. Dependendo da personalidade, você consegue sim colocar o seu gato num hotel. Mas é preferível sempre você contratar uma cat sitter ou falar para o amigo, para o vizinho, para um parente seu cuidar do seu gatinho. Por quê? Uma pessoa que seja socializada com esse animal. É uma pessoa que sente o cheiro, já sabe quem que é. Por quê? Porque se você contratar um estranho, ele pode não comer, ele vai ficar doente, ele vai ter muitas alterações e aí não vai ser legal. O objetivo é você promover bem-estar para o seu animal junto com uma clínica saudável, uma nutrição saudável e um comportamento saudável. E isso já é garantido quando o animal ele tem uma relação positiva com a pessoa. Então você quer contratar uma cat sitter nova, treina ela antes, que seja uma semana antes, não um dia antes, tá? O gato, ele é um ser muito desconfiado. Então, contrate ela, faz um treinamento antes de você viajar, um treinamento pelo menos de uma semana, para esse animal aceitar essa pessoa dentro de casa. O gato não aceitou, contrata outra cat sitter. O gato ele precisa estar confiante dessa pessoa entrando na rotina dele, oferecendo um alimento, oferecendo um medicamento, oferecendo uma escovação de pelagem, limpando a caixinha de areia. Tem que limpar a caixinha de areia pelo menos uma vez por dia, tá? Aqui eu limpo toda hora que tá suja. Então pelo menos umas 4 vezes por dia eu limpo ela. Então, dicas de viagem é: primeiro, aonde você vai viajar? É muito longe? Dá para eu levar de carro? Faça essa pergunta. 2. Ele se estressa na sua ausência? Para de comer? Ou então ele começa a arranhar os móveis, começa a ficar agressivo? Faça essa pergunta. Terceiro, deixe a casa pronta para receber a pessoa que vai cuidar do seu gato, se você não estiver presente. Façam terapias diferentes, use feromônios, aromas, tocas novas, né? Estímulos novos, brinquedos novos, camas novas, esconderijos novos. Os gatos adoram esconderijos. Elevados ou no chão. Faça um estímulo diferente para esse gato não ficar depressivo ou apático nesse momento de viagem. Você quer curtir a sua viagem, certo? Então essas 3 perguntinhas você tem que estar na sua cabeça, certinho? Se estiver muito estressado, depois que você voltar, você leva um veterinário, faz um check-up, ou então você contrata um comportamentalista para avaliar o que está acontecendo com esse animal. Porque acontece às vezes quando você volta e a pessoa não percebeu que esse animal estava alterado, e aí você vai precisar de uma ajudinha extra, tá legal? Então, essas são as dicas de viagem para você aqui no canal Mais Pet. Comenta aqui se você já teve uma viagem com seu gato e como que foi, né? Tem gente que leva gato pra praia, leva para passear. Eu não levei para passear porque eles não gostam do aventural. Lilica, então, eu coloquei aqui, ixi, ela já começou a ficar, parecia uma pessoa no carnaval, pulando. Tirei. Tigrinho, coloquei nele, mas ele ficou meio... Ele não ligou muito, por quê? Porque eu fiquei passeando com ele num lugar novo. Então ele nem reparou que estava com coleira. Mas quando eu coloco aquele em casa, ele deita, fica querendo morder a coleira. Então, esses comportamentos nós temos que observar sempre, tá certo? Compartilha, comenta e curta pra gente saber se você realmente gostou desse vídeo. Então ficamos por aqui. Até uma próxima Dicas de Saúde. Bem-vindos à MacPet do Brasil. A MacPet está localizada em Araraquara. Eles produzem e fabricam produtos de altíssima qualidade, direcionada totalmente ao segmento pet, como caixas de transporte, casinhas e tudo para cães e gatos. Tem dispensas, fontes, grades de segurança e vários outros produtos incríveis que vocês
e seus pets vão amar. A MacPet conta com uma área de produção fabril. São mais de 10 mil metros para atender todo o território nacional e internacional. Bem-vindos à MacPet do Brasil.